pessoa sem esperança, ela perde a fé. Sem a fé, ela perde a força para continuar vivendo. Então o inimigo trabalha para que ele roube a tua esperança de dias melhores, roube a tua esperança de que Deus vai responder, roube a tua esperança, porque a espera, fala comigo assim, a espera do milagre não pode matar a esperança. Porque muitas vezes essa espera nossa do milagre acontecer, ela vai matando a nossa esperança. Nós temos uma profetisa em Palmas, a profetisa Tina. Ela ora, se eu não me engano, acho que quase 25 anos que ela ora pela família dela se converter. Sabe o que é interessante? Eu nunca vi aquela mulher vacilar. Eu nunca vi ela deixar de pedir oração e de acreditar. E aí ela disse, nós colocamos ela para estar à frente por um período do Projeto Ana. E ela disse assim, mas eu não posso, apóstola, estar à frente do Projeto Ana, porque o Projeto Ana é para orar pelas famílias. E é para as famílias se converterem. Que testemunho eu vou dar que eu oro há tantos anos? Eu digo, é o melhor testemunho que você pode dar. Porque você ora sem vacilar. Durante todos esses anos, não tem uma primícia que ela entrega, que ela não pede pela conversão da família. Não tem uma vez que ela vem à frente, que ela fala, apóstola, ore pela minha família, ore pela conversão. Então, quando nós olhamos isso, nós percebemos que os anos não roubou a esperança dela de ver a família salva. E ela disse assim, nem que seja na última hora, nem que seja na hora da morte, eu sei que Deus vai me ouvir as minhas orações. Então, você não pode permitir que esses roubadores matem a tua esperança. Sabe, o apóstolo estava falando sobre isso aqui, uma das ministrações dele agora, esses dias agora, da arca. Ele estava falando sobre Israel. É impressionante Israel. Israel não perde a esperança. Israel é atacado por todos os lados. Todos os lados Israel é atacado. Mas Israel se levanta no outro dia. Aprendeu a sacudir a poeira e continuar em fé, em esperança, continuar seguindo a sua vida. Eu não sei, talvez você se sente hoje como Israel, bombardeado de todos os lados. Tem gente que é assim, né? Parece que a notícia ruim, ela vem acompanhada, né? De outras mais ruins ainda, né? Quem já teve essa sensação? Você ouve uma coisa e fala, tá ruim, daqui a pouco você ouve outra, que aquela ficou até boa. Você podia dizer assim, Senhor, chorei por aquela, podia ter ficado só nela. E nós vamos vivendo esses dias em que o inimigo tenta nos cercar para roubar a nossa esperança. Porque pessoas sem esperança perdem a alegria de viver. Sabe, você vai em prisões onde as pessoas não têm esperança mais de sair de lá. E você vê pessoas que perderam o brilho da vida porque não acreditam mais que podem sair daquele lugar. Aí você encontra pessoas lá dentro que têm a esperança de conseguir talvez um habeas corpus, ou talvez de conseguir ali uma redução de pena, ou de conseguir parte da pena em liberdade. Então elas estão ali, e quando você vai, elas falam, entre em contato com o meu advogado, pede a minha família, fala para ver como é que está a situação, porque elas não perderam a esperança. E muitas vezes nós, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos perdendo essa esperança. E nós vamos ficando abalados pelas circunstâncias. E aquele que está abalado pelas circunstâncias perde a visão. Deixa eu te explicar algo. Tudo que está balançando, você começa a ver um trem balançando, você lê? Não lê. Você enxerga bem? Também não. Quem está entendendo? Você vai ficando meio tonto, você vai perdendo a visão. Então o inimigo tenta nos abalar, ele tenta deixar a gente abalado, porque a gente abalado, a gente não consegue enxergar as promessas de Deus. A gente não consegue acessar aquilo que precisamos acessar para ativar o poder de Deus sobre a nossa vida. E olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Fala comigo assim, eu vou vigiar os roubadores de esperança. Quem aqui estava com esperança aí de que ia acontecer algo? De ia comprar um carro, uma casa, o emprego ia abrir. Talvez você tinha esperança aí de uma cura que ia acontecer. Quem já foi com esperança ali e alguém chegou e fez assim? Não, isso não vai acontecer. Você não vai ter condições de fazer isso. Não, isso não vai. Não, os médicos já disseram que não tem mais jeito. Você está esperando o quê?
Quem está entendendo? Segundo Reis 13, 14 a 19 diz assim: enquanto Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, puxa o arco. E ele o fez. E então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou e prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. E então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eliseu estava doente de uma enfermidade que ele iria para a morte dele. Eu falo que todos nós a enfermidade, um acidente, né, alguma coisa que nos acontece no percurso da nossa vida, que nos leva de volta para casa, é simplesmente o carimbo do passaporte, comprou a passagem, Deus entrega para a gente voltar para casa, amém? E o dia de Eliseu havia acabado e o Senhor iria levar. Só que Eliseu, mesmo doente, ele atende esses reis. A história conta que 2 reis saíram na guerra, chamaram o rei de Israel, que entrou de velhaco. Cuidado de você entrar em guerra que não é sua. Cuidado de você entrar em batalha que é do outro. E você vai se estrumbicar junto com o outro. Quem está entendendo? Porque nem todas as batalhas são nossas, nem todas as batalhas é para nós entrarmos. E não era para o rei de Israel entrar. E faltou água. E ele lembra de Eliseu e vai atender. E Eliseu diz assim: eu só vou atender por causa do rei de Israel. E ali ele fala sobre liberar flechas. E o rei jogou 3 flechas. Eu não sei em qual grupo você se encontra, mas talvez se você fosse o rei de Israel, você pegaria o arco e a flecha? Você jogaria quantas flechas? Ou talvez, você nem teria a esperança de fazer isso. Ou talvez você seria aquele que Eliseu esperava, que só parasse de lançar flechas quando o profeta dissesse: agora acabou. Só que o rei de Israel estava sem esperança. Porque ele estava numa guerra que não era dele, passando necessidade, sede, preso no deserto. O exército assírio era muito mais poderoso que o deles. E ele chega diante de Eliseu, e quando ele joga a flecha, não é por nada não, gente, mas ele jogou uma flecha. E o profeta disse assim: você vai derrotar os sírios. Ele manda jogar mais flecha, eu só ia parar, gente, no outro dia. Quem tem coisas aí para alcançar aí? Se Deus te entregasse um arco e flecha hoje, tu jogasse e dissesse assim: teu milagre amanhã vai acontecer, e dissesse: joga mais flecha, você ia parar na 3ª? Mas quem não tem esperança para. Porque quem não tem esperança acha que já está bom demais ter conseguido pelo menos aquilo que estava buscando. E foi o que aconteceu com o rei. E esse rei permitiu que os outros 2 matassem a esperança. Mas a palavra do profeta tem poder sobre a nossa vida. E nós precisamos nos despertar nesta noite. Quem está entendendo? Porque mesmo Elias morto, joga um morto em cima dele, o morto ressuscita. Tamanho era o poder que existia em Eliseu. Então você não pode, não importa, Eliseu estava doente, mas ele não parou, ele não deixou, ele não cedeu, ele não foi paralisado, ele não perdeu a esperança de que Deus era Deus em Israel e podia fazer. Então hoje eu não sei a situação que você se encontra aqui, talvez você é o rei de Israel diante de Eliseu, talvez você até é Eliseu hoje, talvez tantas lutas, tantas dificuldades, mas uma coisa eu quero falar para você nesta noite: não permita que o diabo roube a tua esperança, porque se ele roubar a tua esperança, ele mata a sua fé, ele paralisa você, ele impede Deus de agir na tua vida, ele faz com que você perca aquilo que era motivação para você continuar lutando. No dia de fraqueza,
nós precisamos ativar a nossa esperança. Esperança. Eu aprendi uma coisa na minha vida. De tudo ruim que está acontecendo, eu sempre procuro olhar o melhor. Estávamos indo para Goiânia, de Palmas a Goiânia, e batemos no buraco e eu escutei pá, pá, dois estalos. Aí a gente faz a pergunta para os homens, né, que estão dirigindo, que eles amam, né? A gente olha e pergunta o óbvio, né? A gente fala, foi o pneu que estourou? Os dois? E ele com a mão no volante parado. Só que ele estava mais ou menos a uns 150 por hora. Eles haviam cavado uma vala e depois a gente descobriu que essa vala era por bandidos que assaltavam os carros que ali passavam. Era para nós termos capotado, mas aí parece que uma mão fez assim no carro. Baixou o carro no chão. A gente sentiu. Em vez da gente subir, a gente baixou. E ele encostou o carro no acostamento. Olhei para ele e falei assim, graças a Deus que foi só 2 pneus que furaram. Ele olhou para mim e disse assim, mas a gente só tem um step. Eu digo, mas a gente podia estar capotado, morto, perdido no meio de um mato. Quem ia encontrar a gente, que horas iam achar a gente nessa escuridão? Então, glória a Deus, porque foram 2 pneus que furaram. E isso eu falo que tem salvado a minha sanidade espiritual. Porque eu procuro sempre olhar o melhor da coisa, o melhor da situação, o melhor das circunstâncias. Porque se nós não olharmos o melhor, nós vamos ficar presos naquilo que é pior. E se eu ficar preso no que é pior, o inimigo rouba a minha esperança e rouba a minha fé. Aí sabe o que aconteceu? Nós ultrapassamos um carro que era de Palmas, do mesmo modelo que o nosso. Eu falei, nossa, meu irmão gêmeo, brinquei. E a gente, né, meu marido, ele tem um pé meio pesado, sabe? E aí a gente foi. Eu, por mim, ele pode voar se ele quiser, que eu tô nem aí. Aí, porque a mulher geralmente manda parar, não é? Eu tô nem aí. Esses dias a gente estava indo, pegamos uma rodovia lá no Brasil e tal, e não tinha semáforo nem nada. Ele falou assim, eu vou dar uma puxada no motor do carro. Eu digo, tudo bem. Então eu lendo, daqui a pouco eu olho 212. 215, 220. Aí eu falei assim, amor, só quero te avisar que os anjos ficaram lá atrás, mas tudo bem. Se você está seguro, tá ótimo. Aí ele, não, eu só queria puxar o motor, já estou parando. Aí ele foi diminuindo. Aí eu falei, achei que você queria saber se o carro chegava a 280. E esse carro passou por nós. E aí o motorista disse assim, foi um pneu que furou. Quando ele estava passando, a esposa disse assim, não, foram os 2. Aí ele parou logo na frente, perguntou se a gente queria o step emprestado, que pegava com a gente no outro dia em Goiânia. Quando ele para ali, que eles vão ajudar a gente, chega um cara de moto com uma arma. Só que aí o que aconteceu? Tinha 4 homens, porque tinha 2 homens com ele no carro desse tamanho, que meu marido não ouça, né? Porque se fosse a altura não ia chamar, né? Não ia. Mas dessa altura os homens, e aí ele estava com a chave de fenda na mão e só pegou a chave e perguntou, o que o senhor deseja? E o outro cara enfiou a mão assim para trás, como se estivesse pegando alguma coisa, porque o cara viu a arma com ele. Aí disse, não, nada não, eu só estava passando e vi que vocês bateram no buraco e tal. E aí ele montou na moto e foi embora. Ia assaltar a gente ali. Deus nos guardou. Sabe, tem coisas que às vezes a gente acha que não tem jeito, porque ele já estava imaginando assim, vamos dormir aqui, porque eu não vou deixar vocês sozinhos de noite dentro de um carro. Não tem como a gente andar com os meninos que ainda era novo pela estrada fora pedindo carona, que ninguém vai dar. Então nós vamos ter que ficar aqui à noite. E ele já estava preocupado de algum assalto, alguma coisa ali acontecer. Deus providenciou tudo, sabe por quê? Porque a gente só consegue ver o que os olhos naturais veem. A gente não consegue enxergar depois da curva. E sabe o que eu aprendi com Deus? Nem nas longas retas a gente também não consegue ver o que está lá na frente. E aí é o momento em que nós precisamos confiar em Deus e ter fé, ter esperança de que dias melhores vai acontecer. E eu virei para ele e falei, se a gente tiver que dormir aqui, vamos dormir todo mundo aqui. Vai dar certo, amor, vai dar tudo certo. Aí ele olha para mim, ele brinca comigo, ele fala, eu não sei se você é otimista ou se você já beira a insanidade. Eu digo assim, não, eu sou insana mesmo, eu prefiro ser insana. Por quê?
Porque se você permite que as circunstâncias roubem a tua esperança, mata a sua fé e você não vive os milagres. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, nós ficamos como esse rei, sem esperança nenhuma. E o interessante é que primeiro, Eliseu motiva a fé desse homem que já nem tinha mais. Ele atira uma flecha junto, ele diz, agora você vai vencer. Aí ele fala, agora atira mais flechas. Ele não mandou atirar as flechas antes de dar uma palavra de vitória para aquele homem. Ei, no meio das circunstâncias difíceis, fique atento, porque Deus sempre vai levantar alguém ou alguma coisa que vai motivar a sua fé nos momentos difíceis que você está passando. Só que você tem que estar atento para ouvir, porque sempre depois, uma motivação da tua fé, da tua esperança, vai vir algo que você vai ter que fazer para trazer o milagre para acontecer na tua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, diz aleluia. Eu quero falar sobre esses dois tipos, né, de fé que nós possuímos. A primeira fé é a fé chamada inata. É uma fé que nasce junto conosco, desde o momento em que a gente vai crescendo. É aquela fé que você diz assim, amanhã eu compro o brinquedo, e a criança fica feliz e diz, amanhã papai, amanhã mamãe você vai comprar. Quem já escutou isso do seu pai? Né? Depois a gente volta, a criança sai feliz, depois a gente vai voltar, ela tem fé naquilo que ela ouve. Você fala para ela, joga, se joga, ela pega daquele lugar ali, ela vai se jogar no seu colo, porque ela tem fé, ela confia em você, ela tem esperança dentro dela. Ela pode chorar, mas no momento em que ela está chorando, se você dá alguma coisa para ela, aquilo melhora ela. Quem aí já passou vergonha no médico? Eu já passei vergonha no médico, leva os filhos achando que está morrendo. Aí dá um remedinho, quando chega lá o menino parece que está 100%. Aí você olha e diz, meu Deus, cadê o menino que estava morrendo em casa? Por quê? Porque a criança, ela não sabe do amanhã. Ela tem a esperança daquilo que ela está vivendo. Então, por exemplo, quando uma criança opera, se ela não tiver com dor, ela vai correr, pular, fazer tudo. Você que tem que correr atrás dela. Mas você, quando opera, você fica assim, ó. Pode nem estar doendo. Mas o medo de arrebentar um ponto faz nem você respirar muito. Quem já teve? Quem já operou aí, gente? Não é assim? A gente fica, não, cuidado que vai arrebentar ponto. Não, cuidado com isso. Não, cuidado com não sei o que. A gente fica cheio de medo. Por quê? Porque a gente sabe das consequências. E o diabo começa a mostrar, como numa grande televisão na sua vida, tudo que pode acontecer com você lá amanhã. Mas se você permite que essa fé, por isso que Jesus diz assim, deixa vir a minhas crianças, porque delas é feito o reino dos céus. Porque essa fé, ela nasce junto, essa esperança, ela nasce junto do ser humano. É o que faz ela acreditar em Deus. Por que o novo convertido acredita em tudo? Se mandar um novo convertido virar de cabelota aqui, ele vai virar. Se falar com ele que ele vai passar a noite aqui, ele passa. Se falar para ele que se ele jejuar e orar, ele vai alcançar um milagre, ele jejua e ora, porque ele vai alcançar um milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ele acredita. Porque ele tem a esperança nele, viva, que incendeia a fé dele. Mas nós vamos perdendo isso à medida que nós vamos crescendo, à medida que as circunstâncias começam a vir, à medida que prometem coisas para você e não cumprem, à medida em que você espera e não acontece, à medida, por isso que você nunca deve mentir para uma criança. Quem está entendendo? Depois mamãe compra, não. Chega para a criança e fala assim, mamãe agora não pode comprar. Ora para a mamãe ter dinheiro que a mamãe vai comprar para você. Entende? Aí esses dias a fé das crianças, né? O Davi, meu filho, ele atendeu um telefonema da minha mãe um dia. E minha mãe dizendo assim, eu quero falar com a sua mãe. Vovó quer falar com a mamãe. Não, mamãe está ocupada. Estou com o papai. Papai também está ocupado. A gente estava atendendo no dia, né? E aí ele disse assim, mas o que foi, vovó? Ele tinha 3 anos e meio. E ela falou assim, vovó está com muita dor de cabeça e queria que a mamãe orasse por ela. A mamãe estava com muita dor de cabeça. Aí ele chegou para ela e disse assim, fica curada, vovó, agora, em nome de Jesus, amém. E desligou o telefone. Aí a minha mãe disse assim, mamãe contando, disse assim, meu Deus, foi uma luta para me conseguir acertar o número para ligar. Porque era telefone de tecla. O menino desliga e não chama a mãe. Eu estou com muita dor. Aí ela fez assim. Aí ela falou, minha dor de cabeça passou.
Porque quando Jesus diz assim para a gente ser como criança, não é a gente não crescer, é a gente não perder essa fé de que Ele pode tudo porque Ele é o Pai. Quem está entendendo? Nossos filhos acham que a gente pode tudo, não é? Aí vão crescendo um pouquinho, começam a achar que já eles podem tudo, né? Aí depois eles também não podem, nem a gente pode, né? Assim, vai seguindo esse percurso porque vão perdendo. Mas essa fé que Jesus fala, guarda ela no coração. Esses dias a Eloá disse para a mãe dela, falou assim, mamãe, eu quero mamar. Aí ela disse assim, eu tinha chegado da reunião, ela estava com muita dor nas pernas, cansada. Ela falou, mamãe está com muita dor nas pernas, espero que o papai já está subindo. Ele estava subindo, né? Com umas coisas que ele foi pegar no carro. Aí ela olhou para a mãe dela, botou a mão nas pernas dela e disse assim, mamãe, fica curada agora para fazer o mamar da Lolô. Agora, em nome de Jesus. Ponto, mamãe, levanta e vai fazer. E ela teve que ir, sabe por quê? Porque ela disse assim, curado ou não, eu não posso matar a fé dela. E aí tudo dela agora é isso, ela quer uma coisa, ninguém faz, ela ora em nome de Jesus. Por quê? Porque ela acredita que vai acontecer. Ei, quais foram as circunstâncias que roubaram a inocência da tua fé? Quais foram as circunstâncias que fez você começar a fazer contas para os teus milagres? Esse dá, esse não dá. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu queria uma oração, mas é muito para pedir para Deus. Aí eu falei, mas é muito? Mas por quê? Você acha que Deus não pode? Não, porque é muito sério o que eu quero, é muito grande o que eu quero. Eu falei para ela, você tem um Deus que é maior do que isso. Ah, mas eu não sei se Ele vai me dar. Eu falei, se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar, porque Ele não quer te dar, mas Ele pode te dar. E eu fiquei olhando para ela e eu disse assim, chegou a fase em que toda criança descobre que o seu pai e a sua mãe não é o super-herói que elas esperavam. Não permita que o diabo faça isso com você, porque Deus não é a gente. Fala para o teu lado, fala assim, Deus não é a gente. Não compare Deus conosco. Quem está entendendo? Bom, 2 Reis 4, de 1 a 4, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma criança que foi presa, levada em cativeiro. Ela chega para sua senhora e diz assim, se ela estiver diante do homem de Deus lá, que eu conheço, ele vai orar ao Senhor e ele vai fazer ele ficar curado. E aquela menina falou com tanta fé que fez Naamã sair com uma comitiva para Samaria para poder chegar diante de Eliseu e pedir para ser curado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aquela menina, ela preservou a fé dela. Ela não permitiu que as circunstâncias, nem a guerra, nem a dor, nem a tristeza, a saudade da família, nada roubasse dela a fé que ela tem em Deus. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, porque hoje o Senhor Deus vai ressurgir com essa fé, com essa esperança que o diabo roubou pelas circunstâncias, que pessoas roubaram pelas circunstâncias, que as dificuldades tiraram de você. Eu quero liberar hoje um batismo hoje, um renovo dessa esperança, que você nasceu com ela e que o inimigo tentou afogar no meio, talvez aí da tua intelectualidade. Eu quero agora repreender agora com todo ataque do maligno. Eu libero o acessar de Deus sobre a tua vida. Eu libero hoje essa esperança que motiva a fé, que te faz acreditar no impossível, que te faz acreditar naquilo que o homem não pode fazer, que te faz acreditar que Deus é Deus e que Ele pode todas as
eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus. E se você recebe, dá um glória a Deus, diz um aleluia. 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 Salmo 8, de 1 a 2 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expusestes no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Muitos de nós vamos voltar a crer nessa inocência. Eu quero cancelar toda obra do maligno contra a tua esperança, contra a tua fé. Eu cancelo agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sabe? O inimigo está trabalhando para roubar a inocência das nossas crianças. Porque antigamente as crianças, elas brincavam na rua, brincava de boneca, brincava de casinha, elas eram inocentes. Elas não tinham essas coisas que se tem hoje. Hoje as crianças estão ficando erotizadas. As crianças estão perdendo a infância delas. Estão ficando adultas antes do tempo. Até as vestimentas, tudo está mudando. A conversa, as palavras, aquilo que acessam, está mudando. Por quê? Porque o diabo sabe que se matar a inocência dessas crianças, ele rouba delas uma vida abundante no Senhor. Porque crianças erotizadas ficam crianças traumatizadas, ficam crianças apagadas, ficam crianças que perdem a inocência. E não tem coisa maior do que a inocência de uma criança. Meu irmão estava querendo comprar um carro uns anos atrás, bem anos atrás. E ele comentando comigo: a minha irmã, ora aí para ver se Deus abre a porta, eu consigo comprar um carro. Aí o Davi disse assim: não, tio, peraí. Aí foi lá no carro, pegou a mochila dele, tirou 2 moedas, chegou para o tio e disse assim: tá aqui, tio, pode comprar seu carro, eu estou te dando dinheiro. Ele pegou, voltou lá depois e disse assim: uai, tio, cadê o seu carro? Aí ele olhou para mim assim e disse assim: não, o carro do tio está na concessionária ainda, o tio vai pegar. Ah, bem, porque eu já te dei o dinheiro para comprar. E ele gabava para todo mundo que tinha comprado o carro do tio, pro tio. 2 moedas. Você não precisa de muito. Você só precisa de Deus. A outra esperança que eu queria falar é a esperança escolhida. Vamos lá. Jó 14, de 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Sabe, essa esperança escolhida é aquela esperança que vem da maturidade de você que conhece Deus. Por isso que você precisa ler bem a Bíblia, você precisa conhecer Deus, você precisa guardar as experiências que você tem, experiências que outros tiveram. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Josué estava, que passou o Rio Jordão, e ele entrou na terra de Canaã, a palavra do Senhor diz que o povo não acreditava nele não, mas o povo de Jericó estavam aterrorizados, porque sabia o que o Deus daquele povo tinha feito com eles. Acabou com todo o exército, abriu um mar, abriu o rio agora, e disse: não tem mais nada que segure esse povo, porque o que eles estão vivendo. Os milagres que Deus faz à nossa volta é muito mais para poder exercitar a tua fé e motivar você do que realmente aquilo que Ele quer, porque o interesse de Deus não está em te dar coisas, o interesse de Deus está em motivar a tua fé para levar você para o céu. Quem está entendendo? E essa fé escolhida é aquela fé dos dias difíceis. É aquela fé que a pessoa chega para você e diz assim: você só tem 1 semana de vida. E você olha para aquela pessoa e diz assim:
Eu posso, pela lei humana, ter uma semana de vida, mas pela lei divina eu posso viver muitos anos. É aquela fé que faz as pessoas irem para um tratamento, muitas vezes de câncer, e continuar crendo que elas vão sair dali curadas. Porque quando você perde isso, a maioria morre por causa da desesperança que se encontram. Teve uma moça no nosso meio, casada há 3 meses, ela descobriu que estava com câncer no útero. E ela começou a fazer tratamentos e tal, foi para Barretos. E passou pela primeira fase do câncer dela. Os médicos disseram que ela estava curada, mas continuou fazendo exame durante 5 anos, né? E aí ela começou a ter dores, muitas dores. E o médico dizia, não, foi por causa da rádio que você fez. Ela com muita dor, até que ela foi para Barretos e pediram para fazer um raio-x. Quando viram, ela já estava com metástase no fígado, estava com metástase nessa parte aqui do osso aqui da coluna, né? E já estava em outro local que agora eu não me recordo aonde. E aí o médico disse assim, olha, ela não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer com ela agora é um tratamento para remediar o sofrimento dela. Ou seja, vão melhorar até ela morrer. Porque não tem mais o que a gente fazer. O grau está muito alto já está no último grau, já está se espalhando muito rápido. E a gente não tem mais o que fazer. E nós começamos a orar. E falamos, só vai acontecer com a tua vida aquilo que Deus já determinou. E ela ia. E ela com dor, ela ia para o Shekinah, trabalhava, ia para os lugares, ela estava ali. E ela estava servindo ao Senhor. E ela cria toda a oração, tudo que se tinha, ela vinha à frente. Ela orava, ela entregava oferta, ela se movia, fazia de todas as coisas. E um dia, no mover sobrenatural de milagres que estava acontecendo, você estava no dia, né? No milagre de uma quinta-feira, no milagre sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar, o apóstolo chamou ela à frente e orou por ela. E ela ia fazer os próximos exames na semana seguinte. Quando o médico pegou o resultado, ele disse assim, ué, cadê o câncer? Não tem mais nada. E ele disse assim, mas não tem nada nisso. Eu acredito porque eu fiz o exame. Porque se você tivesse feito o exame com outra pessoa, eu ia mandar você repetir. Mas o que foi que aconteceu? E ela falou assim, o senhor lembra que eu disse que a última palavra vinha de Jesus? Assim, Jesus me curou. Está conosco já tem acho que uns 7 anos, já isso? Uns 5, 6, né? Sim, isso, eu sei que ela já foi liberada naturalmente pelos médicos, né? De que já não tem mais nada. Sabe? Você tem que ativar essa esperança de que Deus vai responder você. De que Deus vai fazer por você. Havia uma mulher no fluxo de sangue há 12 anos. Quando ela ouve falar de Jesus, a esperança não tinha morrido dentro dela. Porque se tivesse, ela tinha ficado tocada no buraco onde ela estava. E não teria saído para tocar em Jesus. O cego de Jericó, ele não teria clamado se ele tivesse perdido a esperança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jairo não tinha ido até Jesus se ele tivesse perdido a esperança. Nós precisamos hoje ter esse entendimento de que quando eu tenho esperança, a esperança motiva a nossa fé. Quando aquele menino que estava endemoniado e os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram, e outros já tinham tentado fazer também, o pai estava sem esperança. Ele disse, tu podes fazer alguma coisa. Tipo, Jesus larga o menino endemoniado e para conversar com o pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a tua incredulidade impede Deus de agir. A tua desesperança impede Deus de agir. Você não ter a fé para motivar um milagre para acontecer impede Deus de agir. E muitas vezes nós ficamos assim, Senhor, tu sabes. Senhor, se tu quiseres. Claro que se Deus quiser. Mas eu preciso dizer o que eu quero. Eu preciso bater na porta. E dizer, Senhor, olha para mim. Senhor, olha o meu pedido. Senhor, olha o que eu estou esperando. Senhor, olha o que eu estou precisando. Senhor, olha para isso, olha para aquilo. Senhor, eu estou aqui, eu estou batendo. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Mas se Ele quiser, Ele faz. Porque eu estou pronta para Deus fazer. E aquele homem chora diante de Jesus e diz, Senhor, então me ajuda na minha falta de fé. E Jesus libera sobre aquele homem e enche ele de esperança de novo. Aí ele vai curar o filho. Hoje aqui eu não sei o que você está precisando.
Nós oramos no início, no final do louvor. Mas eu queria muito hoje colocar um arco e uma flecha nas tuas mãos. Eu quero ser usada como aquele profeta foi. Eu quero que você comece a usar as flechas para o alvo que você precisa. Para onde você necessita que Deus faça. Mas eu quero que você faça isso com muita fé. E que você vai jogando quantas flechas necessárias for. E que o poder de Deus vai acompanhando essas flechas. Porque nós agimos dentro daquilo que é profético. E nós fazemos atos proféticos. O que é um trabalho de macumbaria? Um ato profético. Coloca uma galinha, bota uma foto, cruza a foto, joga sangue, amarra o nome, bota na boca de um sapo, costura, faz o que for, bota numa encruzilhada, serve lá velas, coloca cachaça, faz o que for, acreditando que aquilo ali vai fazer no mundo espiritual algo acontecer. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender que o reino das trevas é sombra daquilo que é o reino da luz. E o Senhor já trabalha com atos proféticos há muito tempo. Então nós precisamos acreditar que esses atos proféticos Deus move também no sobrenatural. Porque não adianta você pegar uma obra de macumbaria e jogar lá fora. Você limpou o lugar, mas o desígnio dela continua no mundo espiritual. Por isso precisa fazer uma oração e quebrar. Eu já vi pessoas fazer uma obra de macumbaria no Brasil e atingir alguém em outro país. Quem está entendendo? Porque para o mundo espiritual não tem barreira, parede, distância, nada. O que você faz aqui acontece aonde você quer que vai acontecer. E eu queria que você tivesse com muita fé, com muita esperança. Porque, ei, Deus pode até não te responder por um propósito dele. Quem está entendendo? Mas, quem está entendendo? O filho, quando quer uma bala, ele sabe que a mãe não vai dar, porque está perto da comida, mas ele não fica pedindo. Me dá, 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 me dá. Por quê? Ele está insistindo. Então vamos colocar em pé. Oh, yará de canteria, chequeria, barás de canteria, bababás. Yorocoro, soro de canteria, chequeria, barás. Talvez aconteceu alguma coisa que roubou tua esperança. Talvez você tenha vivido dias difíceis, isso tem roubado a tua esperança. Ei, espera que dias melhores virão. Espera que o poder de Deus vai te alcançar. Espera que o Deus que pode todas as coisas vai com você. Espera, porque as tuas orações não tem teto, não tem parede, não tem nada. Deus ouve. Há orações nossas que são levadas para dentro de um incensário de Deus. Tem que encher ele para ele trovejar na terra. Então você não pode deixar de clamar, não pode deixar de pedir. Eu quero que você comece fazendo uma oração primeiro para você. Pedindo ao Senhor para ressuscitar essa esperança, essa fé inocente que a criança tem, que você perdeu talvez pelas circunstâncias. Pedindo ao Senhor também para liberar para você essa fé, essa esperança madura, da consciência que você não pode deixar de esperar no Senhor. Que o tempo não venha roubar, que o processo não venha matar a tua esperança para roubar a tua fé. Porque Abraão esperou em Deus, Abraão confiou em Deus, Abraão foi chamado como pai da fé. Mas a palavra do Senhor diz que no percurso de caminho, Abraão, ele perdeu a esperança, entrou numa tenda e disse: Senhor, não vai ter filho. E o Senhor fala com ele: Abraão, continua. Continua, Abraão, porque eu fiz a promessa e eu vou cumprir. Eu estou falando para algumas pessoas que talvez já tem um tempo que está pedindo algumas coisas. Isso não está acontecendo. E o Senhor está dizendo para você: espera em mim. Tenha fé. Porque eu vou fazer. Eu vou cumprir. Eu sou. Eu posso. Eu consigo. Eu tenho poder. Está nas minhas mãos. Deus está dizendo: eu
que você precisa. Moisés disse: como que vou dizer qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Eu Sou, porque eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo aquilo que o mundo precisa. Deus disse: eu sou.